O nosso assunto de hoje, até coloquei no grupo. Quem sabe dizer 1, 2, 3. Só irmão Zaqueu? A doutrina da igreja como corpo de Cristo e testemunha da verdade. Eu gosto sempre de repetir, né? Então, nós estamos trazendo para a igreja o ensinamento que todo assembleiano tem o dever e a obrigação de conhecer. É o cremos da nossa igreja. O que é cremos? É a base das nossas doutrinas. E esta doutrina da igreja como corpo de Cristo e testemunha da verdade é o 8º cremos, ou artigo número 8, tá certo? Aí nós falamos na quarta-feira passada 5 pontos, tá? Eu posso até... A gente tem que ler o texto bíblico, né? Vamos lá no texto? Vamos no texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ficar em pé um pouquinho para a gente ler o texto bíblico, depois senta e só vai levantar no final. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, eu não vou ler os versículos todos, vou ler 12, do 14 até o 27, vou ler alguns aqui. Já está ali, né? A igreja pode ler comigo, 1, 2, 3, está aqui no quadro, ó. Porque também o corpo vai passando lá, minha, por favor. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É uma pergunta. E se a orelha disser, bora, gente, vamos ler com firmeza. Se todo o corpo fosse olho, muito bem, mais assim, 19. E se todos... Amém, até aqui o versículo 19. Amado Deus e Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome, te bendizemos nesta noite, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de estarmos reunidos para te adorar, para glorificar o teu nome, para ouvir a tua palavra. Senhor, muito obrigado. Usa de bondade mais uma vez para conosco, tanto ao teu servo que fala, como aos teus servos que vão ouvir, e que aqui, Senhor, há uma inteiração. Nenhum de nós é mais do que o outro, mas o teu Espírito Santo é o nosso mestre por excelência, que ele nos ensine, ó Deus, a tua palavra nesta noite, no nome santo de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Então, a doutrina da igreja como corpo de Cristo e testemunha da verdade. Eu vou fazer assim, para que haja um ganho, e também não deixar os irmãos que não vieram aéreos do assunto, eu vou só ler os 4 primeiros pontos e aí eu vou a partir do 5º, tá bom? Amém? Qual o significado bíblico da igreja, de igreja? Aí eu trouxe aqui a tradução da palavra igreja, que vem do grego, que é eclésia, composto por eka, que quer dizer para fora, e kalel, que quer dizer chamar. No contexto bíblico assembleano, não se refere a um templo físico, mas ao grupo de pessoas que foram chamadas para fora do mundo e do pecado para viver em comunhão com Deus. E a comunidade dos
remidos pelo sangue de Cristo, isto é, o título de igreja. Igreja. Lá no passado, este mesmo termo era usado também para reuniões, tipo de Estado, né? Hoje, no nosso contexto, de prefeituras, por exemplo, tem a comunidade, a Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. Cada uma dessas aglomerações ou reuniões também levava esse título de eclésia, que é reunião. Amém? Isso é igreja, igreja. E ele dá uma explicação aqui, nesse contexto, dizendo que não se trata de um templo físico. Essa palavra se refere ao contexto de pessoas. Tá bom? Amém? Aí eu já vou pulando para o ponto número 1. O número 1 é esse aí, né? Explicação da palavra. Número 2, quais os principais conceitos envolvidos no termo igreja? Que aí fala da igreja como a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a que nós estamos vendo, é a igreja palpável, é a comunhão aqui. A igreja visível não é o templo, é a comunidade. E a igreja invisível é aquela que aqui tem parte. Aqui tem parte, lá em São Luís tem parte, lá no Pará tem parte, lá em Brasília tem parte, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., Brasil e o mundo inteiro. Onde tem uma parte da igreja, ali também está uma parte da igreja invisível. Pastor, tem diferença? Com certeza. A igreja visível é a que a gente conhece. Olha, o irmão, ele é crente. Olha, a irmã, ela é crente. Aí eu posso dizer que a irmã é salva? Posso, Jeremias? Eu posso conhecer se o irmão fulano de tal é salvo? Não. Até falei uma palavra aqui na quarta-feira, eu senti que os irmãos ficaram assim, porque é verdade, a gente não sabe se a gente está salvo, a gente está fazendo tudo direitinho, querendo acertar, né? Aceitou a Jesus como Salvador, está lendo a Bíblia, está consagrando, está respeitando quem deve respeitar, está tentando atender às diretrizes bíblicas, mas é possível que por um minuto, se a gente vacilar, perde a salvação. Ou seja, mas diante de Deus, Ele conhece a igreja invisível. Ele sabe daqui, deste grupo que está aqui hoje, quantos são, quem é visível e quem é invisível, Ele sabe. Eu não posso saber. Para você ter uma ideia, quando a gente chega aqui, todo culto, tem alguém entre nós que precisa de uma aliança com o Senhor? Tem alguém entre nós que precisa se reconciliar? Tem alguém entre nós que não é crente? Por quê? Porque a gente não conhece nem a visível. Mas a pessoa chega ali, senta ali, e aí a gente não conhece, nunca viu, mas é crente, faz parte da igreja, só que não da nossa comunidade aqui. Nós não conhecemos, mas faz parte da igreja visível. Amém? Vamos lá, ponto número 3. Como podemos entender a igreja na qualidade de organismo? Aí fala desta interação como organismo. A igreja é uma realidade espiritual viva e pulsante. Ela possui uma unidade mística gerada pelo Espírito Santo. A igreja como organismo, ela só pode existir se ela for inspirada, impulsionada pelo Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo impulsionando, não pode ser igreja. Porque Jesus enviou o Espírito Santo Consolador para instruir em toda a verdade quem? A igreja. Eu estou só lendo e pulando aqui, tá? Para a gente chegar no quinto. O número 4. Qual o ensinamento bíblico acerca da igreja na qualidade de organização? Embora seja um organismo vivo, a igreja na terra necessita de ordem e estrutura
para cumprir o seu papel histórico. O Novo Testamento sanciona a organização eclesiástica ao apresentar a eleição de oficiais. Aí tem pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares. Isto aí é chamada organização eclesiástica, é a administração. Aí eu até falei nesse ponto aqui que a igreja, como um corpo, ela não pode ter as atitudes contrárias, porque o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 12, do 14 ao 27, ela fala exatamente isso aí, a comparação que o apóstolo faz de um corpo humano, comparando com a igreja organismo vivo. Cada um tem uma função, mas todos fazem parte do corpo. Amém? Aí se vai à direita, quiser ir para a direita, o esquerdo quiser ir para a esquerda, o corpo vai ser um fantoche, um espantalho, se não quiser atender a cabeça, porque não vai ter unidade. Vão para cá, vão para lá. Aí ninguém manda, ninguém obedece, ninguém coordena, ninguém é coordenado, ninguém. Aí cada um faz o que vem na cabeça e não pode ser igreja. E aí Jesus falou: nenhum reino dividido pode prosperar, e nenhuma casa dividida pode prosperar. Entendeu? Então a igreja, como organismo, ela também funciona como uma organização. Aí o Senhor deu pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes, auxiliares, dirigentes de oração, dirigentes de escola dominical, professor de escola dominical, cada um organizando e sendo útil em cada função, para que o corpo funcione perfeitamente. É por isso que, como é que eu vou comer se eu não tiver as mãos? Alguém tem que me alimentar, sim ou não? Como eu vou andar se eu não tiver os pés? Aí a orelha vai dizer assim: ei, pé, eu não preciso de ti. O braço vai dizer assim: ei, perna, eu não preciso de ti. Não pode. Cada membro depende do outro membro para que o corpo funcione normalmente. Glória a Deus. E agora o simples daqui nós vamos detalhar, né? Quais as principais metáforas bíblicas da igreja? Mas é muita coisa. Vocês gostam de Bíblia, né? Também gostam? Vamos lá. Glória a Deus. Metáfora é o quê? Comparação. Uma metáfora, uma comparação. Então, a Escritura utiliza figuras de linguagem ricas para descrever a natureza e a vida da igreja, falando de Deus. As principais são, gente, são muitas, mas eu coloquei só 3 ou 4 aqui principais. Tem muitas, tem mais de 10. Né? Como a igreja é chamada, é conhecida, que são metáforas. Vamos lá. Quando se fala de templo de Deus, a igreja é conhecida como o templo de Deus, o edifício espiritual. Isso aqui enfatiza a habitação do Espírito Santo e a santidade. Ora, templo do Espírito Santo. Enfatiza o quê? A habitação. Vamos ler, bote aí na tela, por favor, irmã. Quem é que está aí hoje? Emily. Põe lá, Emily. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Nós até lemos na quarta passada, mas eu quero dar bem ênfase aqui nesse ponto. Toda a igreja lendo, 2, 3. O outro, 17. Volte para o 16, deixa aí paradinho no 16. Eu faço uma pergunta para a igreja. Quando o apóstolo diz assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus?
ou templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O que você entende com essa palavra? Que o Espírito de Deus habita em vós. Eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus habita em mim? Nesse texto aí, o que vocês acham? Eu posso dizer com toda a verdade que o Espírito de Deus habita em mim? Sim ou não? E se eu disser que não? Talvez a gente não termine essa ministração de hoje. Então, você diz que posso dizer ou não em mim? Posso? Muito bem. Muito bem. Olha só. Vou repetir a pergunta. É uma pergunta que o apóstolo está fazendo para os crentes de Corinto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O outro, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Alguém concorda que eu posso dizer que o Espírito, além dos que já falaram, né, irmão Elias e irmão Ademar, e alguns também aqui, você concorda que eu posso, nesse texto, dizer que o Espírito de Deus habita em mim? Pode? Não tem ninguém que diga que não? Não? Muito bem. Gente, vou explicar. Deixa eu ver se eu leio alguma coisa aqui, vou explicar. Vamos lá. Enfatiza a habitação do Espírito Santo e a santidade, né? Aqui nesse texto, quando você lê a partir do versículo 1, observa que nós estamos lendo do 16 e o 17. Contexto é o que o texto apresenta dentro da sua periferia, ou seja, o contexto imediato pode estar dentro do mesmo capítulo. Nesse caso está, a partir do versículo 1, eu vou pedir para a Emily colocar, versículo 1 aí, por favor. 3 primeiro. Como é que diz? 1, 2, 3. Como meninos em Cristo. Eu vou ler só o primeiro. O contexto desse texto aí é porque estava havendo dissensão na congregação. E mais para frente ele vai dizer assim, eu não pude falar a vocês são carnais, vocês não são espirituais. Ele está exortando a igreja. Porque quando você diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, porventura vocês não estão pendendo para o homem. Você sabia que até hoje não existe isso na igreja? As preferências. Mas é uma prática de carnalidade. Está aqui o apóstolo está explicando aí no texto. Porque estava havendo essa dissensão. Aí eu prefiro fulano, eu prefiro Beltrano, fulano canta melhor, fulano prega melhor, fulano evangeliza melhor, esse pastor fazia desse jeito, esse faz desse jeito, aquela... Entendeu? É exatamente o mesmo contexto.
E aí ele vai exortando, 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 até ele chega no versículo 16, diz assim: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, ele está dizendo assim: será que porventura o Espírito Santo pode habitar num corpo que está cheio de contenda? Essa é a íntegra da exegese desse texto. Quando eu digo que eu não posso dizer que o Espírito habita em mim, porque nesse texto, entenda bem, por favor, não vai me compreender mal. Não é, aqui está falando do coletivo. Nesse texto do capítulo 3, o apóstolo está falando do templo no coletivo, congregação, igreja, no contexto coletivo, amém? Capítulo 13, ele está falando no coletivo. Vós sois, por isso que sempre ele usa na terceira pessoa, né? Não sabeis vós que sois templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele poderia completar e dizer: por que contenda? Por que briga? Por que disse-me-disse? Por que preferência humana? Entendeu? Muito bem, vamos lá. O significado aqui, Paulo está olhando para a comunidade de crentes, ou seja, o coletivo. A igreja unida como corpo local forma o templo onde o Espírito habita. Vamos lá. O foco aqui é exatamente o que falamos: o perigo da dissensão, divisão, destruir a unidade da igreja. Volto a citar o que Jesus falou: porque se a igreja estiver dividida, como pode progredir? Entendeu? Se eu disser, irmãos, um exemplo prático aqui, um parêntese: vamos fazer o reboco da congregação. Aí alguém vem e diz assim: não, o pastor está ficando bobo, eu preferia botar logo era esse piso aí. Aí chega outro grupo e diz assim: eu preferia botar logo era a pintura. Será que não era melhor a gente forrar logo, irmão Ademar? Aí fica um negócio e ninguém não vai sair do lugar. Por quê? Porque não houve consenso. Exatamente. É por isso que eu estou pegando aqui o prático, para a gente entender o que estava acontecendo. Rapaz, Paulo fez melhor, Apolo fez diferente, Pedro fez assim. Rapaz, Jesus que era o cara. Aí pronto. Entendeu? Aí Paulo chega e ó: quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí ele vai dizer, né? Um plantou, um regou, mas quem dá o crescimento é Deus através do Espírito Santo. E se a igreja não tiver comportada e unida para receber o Espírito Santo, como vai ter crescimento? Se quem dá o crescimento é Deus. Muito bem, agora eu vou aliviar o coração de vocês. Põe aí capítulo 6, por favor, Emily. 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e 19. Vamos lá. 1, 2, 3. Fugir. Fugir de quê? Vamos lá, igreja. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete. XIX. Porque está assim, gente, um na frente, outro atrás. Ou não sabeis vós que o vosso corpo olha a diferença, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Pronto. Ali o contexto era o que eu falei? Dissensão, divisão. A igreja estava terrível. Agora ele chama para individualidade. Agora é com o indivíduo. Olha o que ele diz, ó. Aqui não é pecado coletivo. Ele diz que todo pecado fora do corpo é o quê?
Versículo 18. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Deus não mata. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Gente, aqui ele vai... Deixa eu ler aqui um pouquinho. Capítulo 6, o assunto muda drasticamente para a ética pessoal e a moralidade sexual, que é diferente. Todos sabem o que é fornicação, sim ou não? Sim ou não? Quem não sabe? Irmãos, estamos no culto de ensino. O que é fornicação? Quando há um ato sexual com pessoas casadas, que fora do seu casamento, isso é adultério. Mas quando a prática é entre jovens, é fornicação. Não são casados, é entre jovens não casados. Muito bem, obrigado aí pela correção. Aí é fornicação, aquele namoro escandaloso, aquele namoro escandaloso, fornicação. Olha o que o apóstolo está dizendo: está pecando contra o seu próprio corpo, que é o templo. Aí sim, eu posso dizer que o corpo individual, ele é templo, nesse texto aqui é individual, amém? Naquele outro é o coletivo, e aqui é o individual. Por isso que ele diz, fugir, fornicação em outra tradução chama prostituição, que é a mesma coisa, venda do corpo, etc e tal. Observe que eu vou voltar um pouquinho para você entender esse contexto. Nós estamos falando da doutrina de quê? Da igreja como o quê? Corpo de Cristo. É por isso que está abrangendo esses assuntos. Corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas esse aí em especial é no corpo. Ele está destruindo o templo do Deus vivo. E aí o que acontece? Peca contra o seu próprio corpo. Aí vai lá no 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Aí eu vou ler aqui o complemento. A palavra corpo, nesse sentido, é no singular. É singular. Corpo aqui é soma em grego. E a palavra santuário, naos, está no singular. Tanto o corpo como o templo está no singular, identificando que é indivíduo. Amém? O significado, a tradução literal da estrutura seria algo como: o corpo de cada um de vocês é o santuário do Espírito. Como o assunto principal é a pureza sexual, pecados cometidos contra o próprio corpo, físico e individualmente, como explica o versículo 18, Paulo individualiza a aplicação. Eu falei de quê? Apenas de uma metáfora da igreja como corpo de Cristo, que ela é o templo do Deus vivo e edifício do Deus vivo. Também ele é conhecido como a família de Deus. Vamos correr, né? Destaca a paternidade divina, fraternidade e o acolhimento. Efésios 6,19 fala sobre isso aí. A família de Deus é conhecido também. Ou seja, a igreja é conhecida como a família de Deus, é uma metáfora significando a paternidade. Efésios 6,19. O rebanho de Deus mostra a dependência, o cuidado pastoral e a proteção contra os lobos espirituais. Aí fala do rebanho, pastores, né? Lá em 1 Pedro 5,2. Aí eu coloquei que foi até aqui que a gente trouxe na quarta-feira passada, com apenas alguns adendos aqui. Número 6. Quais as figuras bíblicas da igreja diretamente relacionadas a Cristo?
existem figuras específicas que moldam a união indissolúvel entre a igreja e o Salvador. Por exemplo, o corpo de Cristo mostra que ele conduz. Por quê? Porque Jesus Cristo é a cabeça do corpo. E nós executamos sua vontade na terra, movido pelos seus dons. Glória a Deus. Quando fala do corpo de Cristo, observa que nós já pulamos, né? Ainda há pouco era o templo, agora é o corpo. É o corpo. Ele é cabeça. Esse ventilador não bota para cá não, né? Ele é o cabeça. Aí, gente, já passa um pouquinho do corpo, das funcionalidades dos membros, e vai para aquele que está dirigindo o corpo, que é a cabeça, que é Cristo. Eu pergunto aqui, lá atrás no último banco, irmão Josuélito, é possível o corpo andar sem a cabeça? É ou não? Diga, seriamente, é? Você já ouviu algum corpo, já viu algum corpo andando aí sem cabeça? Alguém já viu? Emanuel, ainda não? Não? E Vinícius, nunca viu? Gabriel, não? Paulo, quem já viu aqui um corpo andando sem cabeça? Já viu, João? João levantou a mão. Hein? Já viu um corpo sem cabeça, mas estava andando? Ah, então estava morto. Não vale. Se você ver um corpo andando sem cabeça, é um fantoche, é uma assombração, é um espantalho, é uma como é que se chamava quando mamãe dizia, né, lá os mais antigos aí, menino, tu não vai para aí que tem o quê? Cavalacanga era cabeça sem corpo, voando aí, diz que era nos interior, para ir na Baixada, conta muito, nos campos, a cabeça de fogo, andava sozinha. Isso é uma história antiga. Mas tem uma palavra aí que eu quero lembrar, que era o corpo, mula sem cabeça, era isso, né, irmã Leó? Mula sem cabeça. Aí o pessoal ficava assombrado, eita, que menino, chegava para dentro de casa tremendo de medo, pronto, era quietinho. Hoje não, como é que eu falei domingo? Playtester. Para a criança ficar quietinha em casa tem que ter algum entretenimento. Antigamente era medo. Lá vem o papangu, menino, corre daí. Entendeu? Gente, o corpo não pode andar sem a cabeça. Por quê? Meus amados aí da medicina, da área da saúde, por que o corpo não pode andar sem a cabeça? Entendeu? O computador não tem CPU, né? E quanto mais o i5, o i7, o i11, o i não sei o que, quanto mais i, e nós somos o QI, né? Quociente de inteligência. E lá é inteligência, e nós é o QI, quociente de inteligência. Quanto melhor, quanto mais desenvolvido, você tem uma expectativa de vida melhor, você age melhor, você fala melhor, você dirige melhor, enfim, quociente de inteligência. Onde está? Está na mão? Não está no ombro? Está na cabeça. E onde é que está toda a instrução da cabeça? Aqui, ó, na palavra. Resumindo, o corpo tem que andar orientado pelo que diz e pelo que ordena a cabeça, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Eu não posso fazer o que eu quero. É por isso que o apóstolo Paulo disse com muita
eficiência. Já não vivo mais eu não me domino mais, Cristo que vive em mim. A cabeça coordena todo o corpo, né? É por isso que tem a morte cerebral. Coração pode estar bom, fígado pode estar bom, braço, perna, mão, todos os membros. Mas se tiver morte cerebral, tchau, né? Aparelho funciona ali até depois, gente, tem que desligar porque o cérebro está morto. Acabou. Então o corpo não é nada sem a cabeça. A igreja não é nada sem Jesus, e eu volto. Se não tiver o Espírito Santo para mover, para ordenar, para coordenar, não adianta. Glória a Deus. Mostra que Ele conduz, cabeça, e nós executamos sua vontade na terra, movidos por seus dons. Antes de mudar para a noiva de Cristo, aí eu pergunto: o que você faz? Olha, o Senhor Jesus, Ele até poderia, mas Ele tem um corpo aqui. O meu cérebro até poderia, mas quem alimenta é a mão, sim ou não? Quem anda é os pés, sim ou não? Quem é que se esfrega? As mãos. Quem fala? A boca. Quem ouve? O ouvido. Quem vê? Os olhos. Jesus poderia fazer, mas Ele tem um corpo aqui para fazer. Sabe o que quer dizer isso? Abrir aqui um parênteses. É que a igreja é responsável, está lá no finalzinho, mas estou adiantando. A igreja é responsável por fazer a obra de Cristo na terra. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu estava preso e me visitaste, estava nu e me vestiste. Ai, Senhor, eu estou alegre porque eu herdei mesmo. Mas quando foi que eu fiz isso? Quando vocês fizeram alguma dessas coisas, a quem? A um dos meus. Fizeste a quem? Fizeste a mim. Olha só, que legal. O corpo fazendo para Cristo. Por que para Cristo? Porque o corpo não é dele. Quando eu levo uma cesta básica para alguém que está necessitado, eu sou corpo de Cristo, aquele também é corpo de Cristo. Por quê? Porque eu sou um membro, ele também é um membro. É o corpo ajudando o corpo. É a mão lavando a outra. São as duas mãos lavando o rosto. É a perna conduzindo o resto do corpo. Aleluia. E o outro grupo? Ai, Senhor, Senhor e tal. Apartai-vos de mim, nem vos conheço. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava preso, não me visitaste. Estava doente. Amém? Senhor, quando foi que nós não fizemos isso? Quando não fizeram a um dos meus pequeninos, a mim não fizeram. Está claro, gente. O corpo de Cristo tem que fazer a missão de Cristo. Somos os pés de Cristo, né? O corpo dele, amém? Nós, igreja, somos os pés de Cristo, os braços de Cristo, os olhos de Cristo, a boca de Cristo. João Batista no deserto era o quê? A voz de quem? Você já tentou para isso? Voz, como é que Isaías diz? Voz do que clama, não era a voz que clama, voz do que clama, ou seja, João Batista era a voz de quem clamava. Quem clamava? Jesus, através de João Batista. Somos a voz, somos os olhos, somos os ouvidos, somos as mãos, somos os pés de Cristo. Aleluia! Eu sou o corpo de Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vou me deitar lá na minha rede, no meu quintal, e vou ficar para lá e para cá. Glória a Deus. Ei, o corpo de Cristo é para trabalhar na terra. Aleluia. É privilégio? Sim, mas tem obrigações. Noiva de Cristo aponta para uma união efetiva profunda. A fidelidade doutrinária
é a expectativa escatológica das bodas do Cordeiro. Escatologia fala de coisas que ainda vão acontecer. Bodas do Cordeiro é após o arrebatamento. Aqui, noiva de Cristo, que é uma referência à igreja, está falando de algo. E eu vou falar aqui, eu acho que não tem muitos jovens, né? Não tem namorados. João, quando você estiver namorando, é para conhecer a namorada, sim ou não? Para saber se vai dar certo, né? Namorou 2 meses, 3 meses, rapaz, isso não vai dar certo. Essa jovem aí não ajuda a mãe dela. Eu chego lá para visitar minha futura sogra, a pia está cheia de louça e ela não ajuda a mãe dela. Aí o João vai ser esperto e vai dizer, pá, vai sobrar para mim, né, Elias? Brincadeiras à parte. Mas o namoro é para conhecer, não tem nada ainda seguro. Há alguém aqui que é namorada de Cristo? Tem namorada de Cristo aqui? Não. Nós somos quem? Noiva de Cristo. Glória a Deus. Gabriel, quando você noivou, era algo mais sério ou não do que o namoro? Não era, irmã? Esqueci o nome da Érica. Eles namoraram um tempo, se conheceram, depois eles noivaram. O que é isso? Uma aliança. É algo, é um compromisso, uma responsabilidade. Agora não vai dar para dizer assim, rapaz, é o seguinte, eu vou deixar ela, eu vou deixar ele. Não, já tem um compromisso, já se conheceram, já viram que dá certo. A igreja não é namorada de Cristo, a igreja é noiva. Não dá para ficar com um pé dentro, outro fora. Não dá para estar cocheando em 2 pensamentos. Hoje eu sou crente, amanhã não sou. Hoje eu faço as coisas de Jesus, amanhã eu faço do outro que não é Jesus. Quem entendeu pode dar um glória a Deus. Noiva de Cristo, vai ter casamento, boda do Cordeiro, depois do arrebatamento. Eu vou ler aqui uma citação de Meyer Perman, que é um teólogo. Olha o que ele diz aqui, ó. Dizer que a igreja é o corpo de Cristo significa que ela é um instrumento terreno por meio do qual Cristo, ressurreto e glorificado, continua a sua obra no mundo. Falei agorinha. A igreja, como o corpo de Cristo, significa que ela é a continuidade da obra de Cristo ressurreto no mundo. Aí eu boto a mão na cabeça, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu aceitei a Jesus e não estou nem trabalhando para o Senhor. Será que se todo mundo fizesse igual eu, como é que estaria o mundo? Quantos teriam aceitado a Jesus se fosse todo mundo igual eu? Hã? Sim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Número 7, quais as principais missões da igreja à luz do ensino bíblico? Ó, à luz do ensino bíblico. Número 1, 2 e 3. Vou ler aqui. Número 1, com Deus para cima. Ó, eu estou falando de missão da igreja. Pastor, o senhor tirou tudo isso de onde? Do livro do pastor Raifran Batista, vice-presidente da convenção Seadema. O livro tem à venda. Só que aqui a gente tira a base do livro e vai estudar, pesquisar, para trazer mais coisas do que está no livro. Certo? Então o pastor Raifran sintetiza a missão da igreja em 3 diferentes 3 direções fundamentais e inegociáveis. Primeira missão é uma missão para com Deus, é para cima, para com Deus. Gente, preste bem atenção aqui, ó. Adoração em espírito e em verdade e a intercessão. Adoração a Deus em espírito e em verdade e a intercessão. A minha vida com Deus, ela tem que ser inegociável.
Uma pergunta retórica, você não precisa responder. Você lembra quanto tempo você tira a sós com Deus? A sós. Eu não estou nem falando daquele que o esposo e a esposa ora junto, não é aquele. A sós, individual. Você lembra? Muito bem. Isso fala da minha individualidade com Deus. É uma missão da igreja. É uma missão de cada um de nós. Despachou o menino para a escola, o marido foi trabalhar, obviamente, falando para a mulher que está em casa, aquela doméstica que fica em casa. Ou mesmo que ela trabalhe, mas tem aquele momento, não sei se é de madrugada, não sei se é um momento, gente, isso aqui não precisa ser 10 horas, 3 horas, 1 hora. Às vezes é 15 minutos, é 20 minutos. Epa, o meu horário para com meu Deus. Quem entendeu, diga amém. Pois é, individual. Isso é para cima, ó. A minha missão para com Deus. Número 2, para com os santos. É para dentro, que fala da comunidade. Edificação mútua. O discipulado e a comunhão fraternal. É tipo assim, eu cheguei, Elias, rapaz, tu te lembra daquele texto assim, assim, assim? Aí ele diz, pastor, estou lembrando. O que tu acha daquele texto assim, assim? Como eu fiz ainda há pouco aqui? Aqui eu estou ministrando, mas digamos que é um com o outro. Entendeu? Tirando a dúvida um do outro. Isso aí é o social. É para com o meu irmão. É aquele fraternal. Né? Você entendeu? Minha irmã estava, de repente, cadê a dirigente de Rio de Janeiro? Cadê a irmã Marília? Estava aqui agora? Marília. Ah, está ali? É porque eu ia citar o nome dela, eu gosto de citar quando a pessoa está presente ouvindo, né? Então, vou citar outra pessoa. Irmã Odélia. Irmã Odélia, a senhora, porventura, bateu a foto aí, apareceu uma pessoa que estava assim, assim. Eu queria interagir aí, me mostre, mande para mim esse áudio, mande para mim essa foto. O irmão Base e tal. Você entendeu, irmão? É a missão para com o outro. Amém? Para com Deus, para com o seu próximo. Número 3, para com o mundo, que é para fora. A evangelização global. O testemunho da verdade através das boas novas. Pastor, tem referência? Tem Mateus 28, 19, 20. Todo mundo sabe qual é, né? Ide, portanto, fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco, ou estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Efésios 4, 11 e 12, 1 Pedro 2, 9. Pulando aqui, número 8, quais sinais de uma igreja mais pura, conforme as Sagradas Escrituras? Isso aqui eu vou só ler, porque já tem muita coisa aqui, eu quero ver se termina ali, tá? Vou ler. Primeiramente, eu estou falando sinais de uma igreja mais pura, fala de santidade, conforme a Bíblia Sagrada. Que sinais? Primeiro sinal, historicamente, a teologia reformada e pentecostal reconhece marcas essenciais que atestam a fidelidade e a pureza de uma igreja local. Eu li primeiro, mas não é primeiro, é o desenvolvimento do texto. Agora, primeiro, qual é o primeiro? Pregação fiel à exposição correta da palavra de Deus. Isto é um sinal. Paulo, eu, o coordenador da EBD, jamais o Paulo vai fazer um comentário aqui na EBD se ele não tiver certeza que ele está sendo fiel ao texto bíblico. Isso é um sinal de uma igreja pura, onde tem a palavra verdadeira. Eu não vou trazer um texto aqui que eu não já tenha lido, relido, buscado 1, 2 autores que estão falando na mesma linguagem, para que eu tenha certeza de que eu esteja falando. Por quê? Porque isso trata-se de fidelidade ao texto bíblico. Amém? Isso é um sinal de que a igreja é pura. Porque se eu trouxer qualquer coisa aqui, irmão, levanta a mão aí, belisca 2, belisca 3, diz que amanhã ele vai ter sucesso. Isso aí é mais coisa de jargão de pregador.
E eu pergunto, esses 4, 5 meses que a gente está aqui, eu já mandei alguém beliscar um, bate na mão dele aí, já falei, pode dizer, já ou não? Nunca fiz, porque eu não acredito que é dessa forma. Eu quero trazer versículo bíblico para a igreja. Número 2, a celebração correta das ordenanças instituídas por Jesus. Quais são? O lado direito aqui. Quais são as ordenanças instituídas por Jesus? São 2. Primeiro, não, esse lado aqui, ó, ordenanças. Deixa eu falar para a gente ganhar tempo. A celebração correta instituída por Jesus. Primeiro, batismo em águas. Olha o que ele está dizendo para fazer corretamente. Ele mandou fazer em nome de quem? Você conhece alguém que ignora isso e faz só em nome de Jesus? Tem igreja que faz. Batiza só em nome de Jesus. Batiza só em nome de Jesus. Ele confia mais em Pedro do que em Jesus, porque Pedro que mandou batizar em nome de Jesus, e Jesus mandou batizar em nome da Trindade Santa. Muito bem. E a outra qual é? A ceia do Senhor. Batismo em água são as 2 ordenanças principais de Jesus. Olha que está na frente do ID. Batismo em águas, porque nós estamos falando de corpo de Cristo. É por isso que está na frente. Quando fala em relação ao mundo, é o ID. Mas aqui para a igreja, como corpo de Cristo, principal, batismo em águas e Santa Ceia. Pastor, eu não vou para esse culto porque é de Santa Ceia. Eu ouvi aí no grupo que é de Santa Ceia, e eu dei um chute no cachorro do vizinho porque latiu para o meu menino, queria morder o meu menino e tal, e eu não vou para a ceia. Glória a Deus. Tem que fazer todo esforço para vir para a ceia. Escute aí, gente. Sim. Já explicou tudo. Pagou R$10 e ceiou. Eu pergunto para a igreja, está certo desse jeito? Está errado, né? Essa igreja é pura? Dá para dizer que é pura? Não, então. Vamos lá, mais um. Número 3. A prática constante da oração. A prática constante da oração. E o que mais? A evidência manifesta do fruto e dos dons do Espírito. Só essa aqui dá para uma noite aqui pregando. Fruto do Espírito é diferente de dom do Espírito, sim ou não? E o que é fruto do Espírito? João capítulo 15, verso 16: Vós não me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei e vos enviei, para que vades e o quê? Para quê? Vades e dei frutos, e o vosso fruto... Gente, me diga uma coisa, cadê os bons de português aqui? Depois do desfruto, e vosso fruto, isto é plural ou singular? Olha. E o artigo definido, ó, vosso fruto. Sabe o que é isso? É singular. O fruto aí é singular. Quando ele diz vosso, é porque ele está falando para mais pessoas. Mas ele está falando de fruto individual. Ele está falando para muitos, mas ele está falando de fruto, um fruto.
Ah, pastor, pensei que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu pensei que era ganhar alma, eu já tirei muitas dúvidas de pessoas pensando que era isso. Ah, então ganhar alma que é isso? Não. Ganhar alma nesse contexto não é fruto. Aí está falando de qualidades do crente. Pode ver que lá em Efésios ele diz, acho que é 22, 6:22. E o fruto do Espírito, que é aquele fruto que João está dizendo lá, que Jesus está dizendo através de João. É isso mesmo, né? Efésios 6, 6:20, ou não? 18. Cadê? Não. 18. Não. Que ele diz assim, e o fruto, porque tem o fruto do Espírito, é sobre da carne, gente. Me ajuda aí, é Gálatas, Gálatas, vamos lá. Isso, bota aí rapidinho. Vamos lá. De novo, é frutos aí? Mas não tem um bocado de coisa aí, como é que é esse singular? Mas o fruto do Espírito não são. O fruto do Espírito o que é? 1, 2, 3. Amor. Temperança. Sabe o que é temperança? Quem sabe o que é temperança? Eu chamo temperança de freio de mão. Temperança é equilíbrio. Equilíbrio. É o freio de mão. Quando o carro não quer parar, pisou. Tchá! Trava, meu filho, chega bicho cã, né? Então, o que Jesus está dizendo em João, que o meu fruto permaneça, é um fruto com várias virtudes. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pastor, um fruto com muitas virtudes, sim, é isso. Uma laranja, eu prefiro uma tangerina. É um fruto com várias partes ali, subdivisões que formam um só fruto. Então, quando ele diz, para que vades e dei fruto e que o vosso fruto permaneça, ele está falando isso aqui, gente. Amém? Está falando aqui, que eu tenho que ter amor, eu tenho que ter gozo, paz, longanimidade. O que é longanimidade? Quem sabe? Mas demorar a pagar os outros? Ah, tá. O que é então? Isso é bom que a gente entenda o que é isso aí. Todos nós temos que entender o que é isso. Pode ver, são coisas muito parecidas, mas são diferentes, Longanimidade, benignidade e bondade. 3 coisas parecidas, vou chamar virtudes, 3 virtudes parecidas, mas que têm suas diferenças. Longânimo é tipo assim. Eu vou usar Tiago, que diz assim, todo homem seja pronto para, e o que mais? E tardio para? Isso é longanimidade. Apagou. Viu? Tiago diz isso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso é longânimo. Rapaz, aí é a Emily. Vamos lá, Emily, volta lá para a bondade, é longanimidade. Muito bem. Longânimo é assim, a Paulo Jeremias me fez uma, me fez duas. Aí Gabriel, aí eu fui lá no trono
Aí depois ele disse: ô meu pastor, eu fiz assim com o senhor, mas o senhor foi longânimo para comigo, não se irou, não se zangou comigo, me perdoa. Amém? E a bondade, o que é? A bondade todo mundo sabe, né? Mas Davi diz que é para a gente não ser demasiadamente bom, não é de sobra. Bom aqui é uma qualidade, não é para ser demasiadamente. A palavra que ele queria dizer não é para ser bobo. dentro de uma benignidade. Benignidade é a pessoa benigna, boa, uma pessoa que não tem maldades. Vamos lá, muito bem. Já vamos encerrar sem terminar. Há diferença quanto ao conceito, nível de pureza entre as igrejas? Claro que tem. Tem igreja mais santa, mais pura. A igreja como a igreja visível. A invisível é só uma. Noiva, santa, imaculada, pronta para ser arrebatada. Já existe, pastor? Já. Número 10 e último. Quais os dons que Jesus deu em forma de homens? Isso aqui é polêmico. Para o governo da igreja, para guiar, proteger, amadurecer a igreja. O Cristo ressurreto e ascendido, ou seja, subiu ao céu, concedeu à sua igreja, que é a comunidade, os chamados dons ministeriais. Você sabia que os dons ministeriais são homens? Sim ou não? Não? Sabia? Os dons ministeriais são homens. Você sabia? Existem os dons espirituais, profecia, línguas e cura. Esses são os dons espirituais, dom do Espírito. Dons ministeriais de Efésios são diferentes. Quais são eles? Profetas. É homem ou não é? Profeta não é homem, não? É homem, então. Apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Eles são chamados de dons ministeriais porque são homens que Deus dá para a igreja. É Deus que dá o apóstolo, é Deus que dá o profeta, é Deus que dá o mestre, é Deus que dá o pastor. Esse pastor aqui, eu quero dizer à igreja que ele também, a função, nós vamos falar de função, não da pessoa necessariamente. Por exemplo, o dirigente da congregação. Se você disser assim: eu não vou obedecer o dirigente da congregação porque tem um pastor na igreja, você está totalmente equivocado ou equivocada. Porque no momento em que ele assume a tribuna aqui, ele é o dirigente da congregação, ele é o pastor da congregação. Deus que colocou. O mesmo respeito que você como crente tem para com o pastor, o pastor Albino, o pastor Assis, você tem que ter com o seu dirigente da congregação, porque ele está aqui na representatividade do pastor. Porque Deus que colocou. Amém? Ou você pensa que ele está aqui só porque ele está cobrindo aqui uma vaga? Não, é uma função que ele está realizando. Então aqui estão. Os ministérios não provêm da congregação, mas diretamente de Cristo, que concede homens à sua igreja para o aperfeiçoamento dos santos e o governo espiritual do seu povo. Quem falou isso foi Antônio Gilberto, e você conhece muito bem quem é o pastor Antônio Gilberto. Gente, não vai dar para fazer a aplicação, porque são 9h07, eu não vou fazer. A aplicação vai ficar para a gente dar no outro culto aí. Até agora foi só o estudo, a aplicação... Coisa linda a aplicação, ó. Coisa linda. Vou só ler para você. A aplicação geral, olhando para tudo que o pastor Raifran Batista expõe nesses pontos, a metáfora da igreja como corpo de Cristo deixa de ser apenas um conceito teológico abstrato e se transforma no modelo prático mais perfeito como a comunidade cristã deve funcionar no dia a dia. Se extrairmos uma aplicação geral prática dessa doutrina de vida local hoje, ela se resume em 3 pilares fundamentais. Primeiro,
interdependência e valorização mútua. Nenhum membro é autossuficiente. Alguém aqui é autossuficiente? Não. Cada um depende do outro. É a questão do corpo. No corpo humano, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Na prática da igreja, isso significa o fim do individualismo e da rivalidade. Não dá para ficar brigando um com o outro. Cada crente possui um dom dado pelo Espírito Santo, seja na liderança, no serviço, no ensino, na misericórdia. E o que eu falei ainda agora? Escola dominical, círculo de oração, visitadora, dirigente, auxiliar. Cada um tem a sua função. A igreja só funciona plenamente quando todos os membros entendem que são importantes. Quem está no púlpito pregando depende de quem está lá na porta, acolhendo. E ambos dependem de quem está nos bastidores em oração, na secretaria. Número 2, unidade na diversidade. Diferentes, mas coordenados pela mesma cabeça, que é Cristo. O corpo é composto por órgãos completamente diferentes em formato, tamanho e função, mas todos trabalham em perfeita harmonia, porque respondem ao comando de um único cérebro. A igreja é formada por pessoas diferentes de idades, classes sociais, personalidades e origens. A verdadeira unidade cristã não significa uniformidade. É verdade, nenhum aqui é da mesma altura do outro, nem os dedos das mãos são iguais, mas nós estamos regidos pela mesma cabeça. Cristo só dá certo se formos regidos por Ele. 3 e último, empatia, solidariedade e prática. A dor de um é a dor de todos. Eu não posso ficar sabendo que um membro está quebrado e eu não me compadeça. Não pode existir isso. Eu já falei com o irmão Antônio, dias atrás, disse: irmão Antônio, sonde aí pessoas que não estão impossibilitadas de vir para a ceia, para a gente ir lá levar a ceia. Houve uma doação de algumas cestas aqui na semana passada. A gente procurou algumas pessoas que a gente observou de alguma forma que estavam mais carentes, para que seja distribuída essas cestas. Isso aí está dentro desse contexto, igreja. Isso somos nós, somos uma família, tem que ser dessa forma. Eu não posso viver o eu tranquilão e a igreja está sofrendo. Se o meu dedo sofre, eu vou cortar ele? Corto. Eu corto. Eu corto, Sandro, eu corto o dedo? Não. Irmão Márcio Beck. A irmã já está ali, já está cansada, vamos lá terminar. A gente corta o dedo, Márcio. Quando está feriu, a gente tora e bota fora? Não bota. Se o dedo dói, todo o corpo vai logo na farmácia. Meu Deus, um remedinho e tal aqui, bota logo aqui para curar. Faz um curativo, amigo, sara, meu Deus, ora logo, meu Deus, ajuda. Vou encerrar. É para não deixar para outro culto. A igreja, como corpo, não pode ser indiferente ao sofrimento do irmão. Quando um membro passa por crise financeira, de saúde, familiares ou espirituais, o restante do corpo sente, age como socorrer. Da mesma forma, quando um irmão é abençoado ou prospera, o corpo inteiro se alegra com ele, eliminando a inveja. Como é que o apóstolo Paulo diz em Romanos? Alegrai-vos com os que? E chorai com os que? Mas tem gente que se alegra com os que choram e que chora com os que se alegram. É o contrário. Se o irmão chora, eu tenho que chorar com ele. Se ele se alegra, eu não vou ficar com ele. Rapaz, tu viu? O que, senhor? O carro que o fulano comprou. Poxa, Deus nunca me deu o meu. Isso não é inveja? Quem pode glorificar a Deus, irmãos? Essa palavra é para nós.
Essa palavra não é para vocês, essa palavra é para nós. Vamos ficar em pé.